bem-vindos e bem-vindas à segunda edição do programa Ordem por Elas, onde a gente vem conversar um pouquinho mais sobre o trabalho que é desenvolvido no Fórum Interinstitucional da Mulher Advogada e também sobre todos os trabalhos que têm sido desenvolvidos dentro da OAB e das instituições parceiras, também do sistema OAB, no apoio à mulher advogada. E esse mês, no Agosto Lilás, tão importante no combate à violência doméstica, a gente está aqui, Maria Tereza, Thalia, todas as componentes do fórum, falando um pouco mais sobre as medidas que a Caixa tem feito, né? Todo o trabalho que a Caixa tem desenvolvido também nesse combate à violência doméstica. A OAB tem comissões, a gente vai falar sobre isso também, né? Tem muitas pessoas dedicadas nesse tema. Mas o programa de hoje é para a gente contar um pouco mais sobre esse serviço que a Caixa oferece e a gente poder divulgar um pouco mais isso para as nossas advogadas. Maria Tereza, fica à vontade, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gisele, obrigada aí pela companhia de sempre, né? Obrigada, doutora Thalia, por estar conosco nesse programa. Então, é um privilégio estar fazendo a nossa segunda edição do programa Ordem por Elas e num mês tão especial para as mulheres, né? A gente teve essa ideia de conversar hoje em razão do mês de agosto, porque é o mês que marca o aniversário da Lei Maria da Penha, então todas as instituições, enfim, acabam se debruçando sobre esta temática que um problema, né, que a nossa sociedade precisa enfrentar de frente, e falar sobre isso é uma das ferramentas que a gente tem para combater a violência contra as mulheres, né? A gente precisa falar que a violência contra a mulher não tem dia, não tem hora e não tem classe social. E eu acho que isso é bastante importante de mencionar. E também não escolhe profissão. E como dentro da advocacia a gente também tem essa dificuldade, e tanto é que o próprio programa aqui a gente tem, que a Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina desenvolve, que é o OAB por Elas, nasceu em Balneário Camboriú em razão do assassinato de uma advogada por seu companheiro, né? Então, a Ordem dos Advogados se sentiu nessa obrigação de trabalhar essa temática e minimizar, né, os riscos que as advogadas, talvez dentro das suas casas, estejam sofrendo. E que bom que a gente tem uma instituição que está pensando sobre isso, que está atenta a essa dificuldade e que consegue, de alguma forma, acolher essas mulheres que estejam na advocacia e que estejam passando por essa dificuldade dentro das suas casas. Então, que bom que a gente está tendo esse espaço para divulgar também todos esses serviços que a OAB, junto com a Caixa de Assistência da Advocacia, consegue oferecer, então, para as advogadas. Thalia, seja muito bem-vinda também. Ontem eu estive falando, teve uma reunião no TRF4, e a gente percebe que as instituições como um todo, né, criação das ouvidorias das mulheres, criação do acolhimento, o projeto Indira no Tribunal de Justiça, também criado em razão do assassinato, do feminicídio de uma funcionária. Então, a gente percebe exatamente isso, Maria Tereza. A violência doméstica, ela não escolhe classe social, né? Ela não escolhe cidade específica, é um mal que atinge ao mundo todo, né? E a advocacia está atenta a isso. A gente participa de grupos de trabalho, de redes de proteção, de relacionamento com as outras instituições também, para que a gente possa, de forma positiva, afetar a sociedade. Mas a gente não pode esquecer de cuidar da nossa casa, de cuidar das nossas advogadas, de estar atenta, ouvindo e estendendo a mão. A gente conversou sobre isso, inclusive, na última reunião do fórum, de que... E a Thalia vai contar um pouquinho para nós sobre esse programa que a Caixa tem, mas que desde o início da gestão você não teve nenhum pedido ainda, né, Thalia? Exatamente. Então, a importância de a gente divulgar esse trabalho, de a gente divulgar essa possibilidade para as nossas advogadas. Então, Thalia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, né, por ter aceito rapidamente o convite. Conta um pouquinho para nós como que é esse programa que a Caixa tem, que está sob os cuidados da sua diretoria, que é a Diretoria da Saúde, que é, inclusive, uma inovação dessa gestão. Né? Conta um pouquinho para nós. Obrigada, Gisele. Obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês, que já são amigas da Ordem, né? A gente se encontra aí em todos os ambientes da OAB, da CASC, nas reuniões, e
E falar desse tema é bem importante, sim. A diretoria de saúde, ela foi desmembrada como diretoria de saúde e auxílios, então hoje eu cuido também dos auxílios, dos pedidos de auxílios que são feitos para a CASC, que a gente tem várias modalidades de auxílio. Nós temos o auxílio natalidade, temos o auxílio saúde para os advogados que têm algum problema de saúde grave, né? E temos também o auxílio violência doméstica, né? Que foi uma inovação da gestão anterior, né? Com base no crime ocorrido contra a colega advogada, que vocês mencionaram anteriormente. E é um auxílio que ainda é pouco conhecido. E se a gente for pegar a estatística, né, do auxílio natalidade, que é super procurado pelas colegas advogadas, o auxílio violência doméstica, ele é um auxílio que, por enquanto, ele tá tímido, né? Tanto pela situação da violência doméstica em si, né? Que nós sabemos que é muito difícil para a colega advogada se colocar na posição de se reconhecer como vítima e abrir isso para os órgãos institucionais, né? Mas é importante a gente falar que a OAB, que a CASC tem esse espaço, que a CASC tem esse auxílio, e ele é um auxílio que foi desenvolvido com base em alguns critérios, né? Principalmente o critério de renda, né? É um critério que leva em conta a renda da advogada. Se a advogada tem uma renda, consegue comprovar uma renda individual de até 2 salários mínimos ou uma renda do núcleo familiar de até 5 salários mínimos, ela pode sim pleitear esse auxílio. Esse auxílio ele também permite a concessão de 10 consultas de terapia para essa advogada e também a concessão de 10 diárias em hotel, né, para a advogada que tem a medida protetiva, que precisa se afastar do lar, enfim, né. Então, o que a gente percebe é que o auxílio ele existe, mas essa dificuldade, né, muitas vezes de chegar até nós o pedido, né, pela própria condição da mulher em situação de violência, né, e até nós temos que pensar, né, Maria Tereza, enquanto diretoria da CASC, em formas de facilitar, né, flexibilizar a concessão desse auxílio para que outras pessoas possam pleitear em nome da advogada se ela não estiver disponível para fazer esse pedido por si própria, seja por meio de procuração, enfim, né? Isso não está bem regulamentado na resolução, mas acredito que é uma coisa que a gente pode discutir de forma muito tranquila para flexibilizar. E também a própria divulgação em si do serviço, né? A advogada, ela não sabe muitas vezes que o auxílio existe, assim como a gente também pode facilitar com que esse auxílio ele seja mais... Esqueci a palavra agora. Mais acessado? Mais acessado, acessível. Isso, mais acessível, né? Tornar ele mais acessível. Acho que pode ser um dos desafios da nossa gestão, tornar ele mais acessível e mais divulgado também. E que bom que a gente tem esses espaços de divulgação. Obrigada novamente pelo convite e pela provocação. E a gente fica bem feliz de poder ocupar esse espaço. Obrigada, Thalia, e parabéns pelo trabalho, viu? Porque entendo que os auxílios são formas de a gente proteger a advocacia. Eu sempre digo que a Caixa cuida do nosso bem maior, que é da nossa família, mas cuida do advogado, da advogada, com serviços, com acolhimento, com saúde, com esporte, né? Então, a Caixa é uma das grandes incentivadoras também da educação, né? A Caixa, ela patrocina, ela apoia muitas outras áreas, inclusive de atuação, da escola, da OAB, das comissões, né? A Caixa, ela tá em tudo, ela é essa mão amiga, né? Que tá junto dos projetos importantes da nossa instituição. Então, sem dúvida, e sempre que a gente pode aprimorar, e eu acho que a gente, é muito, muito recente esse auxílio,
né? Sim. Então, foi uma inovação muito importante da gestão anterior e que a gente pode seguir aprimorando até entendendo cada vez mais a necessidade. E a gente tem conversado muito, quando a gente fala sobre o combate à violência, da percepção que a gente tem que ter como gestores de ordem também, né? Que muitas vezes as denúncias, os pedidos não chegam até a seccional, não chegam até a caixa, mas que às vezes os presidentes de subseção, as diretorias, nós como mulheres ficarmos mais atentas, né? Eu lembro que quando houve o falecimento dessa colega em Balneário, muitas convivíamos com ela, né? E se falava, ela falava sobre esse tema, ela participava de eventos e ela não externava o problema dela. Né? E talvez a gente ter esse olhar mais perceptivo, né? Esse cuidado como sociedade, a gente está atento se mete a colher, sim, nesse tipo de problema, de a gente estar atento para acolher, para estender a mão, talvez para oferecer ajuda, mesmo quando a pessoa talvez tenha vergonha ou não se sinta imediatamente à vontade de pedir esse auxílio, que a gente possa estar cada vez mais atento para perceber. E eu participei essa semana e achei muito interessante, o governo do estado também está lançando um programa de combate à violência, um programa conjunto com segurança, educação, várias secretarias envolvidas, a vice-governadora está diretamente envolvida também. A criação, por exemplo, que eu achei muito interessante, de um painel de transparência com os dados, porque parte da evolução nisso, e quando dizem que Santa Catarina é um dos estados com maior índice, isso, na verdade, não é um ponto negativo, se a gente for olhar, que significa que nós somos, talvez, uns dos mais capacitados, que estamos treinando os nossos policiais, as nossas autoridades, para entender o que é a violência doméstica, o que é o feminicídio, porque não é que nos outros estados não estejam acontecendo, mas a gente está conseguindo identificar. Não classificam adequadamente, né? Então, às vezes, a gente fica nesse ponto de achar que o número é ruim, na verdade, é um número em que nós podemos trabalhar e evoluir. Quando a gente começa a identificar, quando começa a entender, quando a gente começa a conseguir levar, talvez, mais educação, isso é um programa interessante que eles colocaram, e a OAB tem participado em conjunto ali, que é cada vez mais ser parceira das outras instituições, a OAB, o sistema OAB como um todo, não falo só da OAB, de a gente participar cada vez mais dessa rede de proteção. Então, a tecnologia sendo usada a favor também, a questão do monitoramento das medidas protetivas, né? A IA já disponível em várias câmeras de reconhecimento facial para que se possa acompanhar, observar, né? Então, a gente tem que usar todas as ferramentas disponíveis. O Agosto Lilás também serve para que a gente perceba cada vez mais o problema, que pode estar perto ou pode estar longe de nós, mas que afeta toda a nossa sociedade. Nós, como advogadas e advogados, temos essa responsabilidade social por sermos líderes nas nossas comunidades, né? E, assim, nós damos os exemplos, né? Isso mesmo, Gi. E assim, não só as nossas autoridades estão mais cientes, né, desse problema, como também a gente empodera a mulher catarinense, ela tá cada vez mais empoderada e consciente de que a violência doméstica, ela é um problema, ela é uma situação que ela envolve, que ela acaba afetando a família, acaba afetando os filhos, acaba afetando a participação na propriedade, na sociedade, a participação, a atuação profissional da advogada, da mulher em si. Então, eu acho que aquilo que você falou é isso mesmo, porque se a gente tem números tão altos é porque nós estamos investigando. E quanto mais números, eu acho que mais a gente consegue criar estratégia para resolver, né? E a gente tem ferramentas até legais que muita gente não sabe. Tem a Lei 14.717, por exemplo, de 2003, que garante uma pensão por morte, né, de vítima de feminicídio para os seus dependentes e filhos até 18 anos. É de um salário mínimo, claro, é para famílias de baixa renda, Sim. Mas é um benefício que muita gente não sabe, que não é muito divulgado, né? O BPC agora, que está sendo julgado pelo STF, o benefício de prestação continuada, que está sendo julgado, quem que tem que pagar, porque já está na Lei Maria da Penha, que ela tem direito a esse auxílio, né? Mas não está bem definido quem paga. Então, o INSS que vai pagar, como que vai pagar, o tema 1.370. Então, tem muita coisa acontecendo e evoluindo socialmente,
né? Eu acho que a advocacia tem um papel fundamental nisso, de levar informação, de apoiar na atuação, tanto jurídica mesmo, como de influenciadores na sociedade, né, Isa? Com certeza. Chamar... Primeiro que eu acho que falar sobre violência contra a mulher já é um estímulo para que quem esteja passando por essa situação não se perceba sozinha, né? E consiga buscar ajuda. A gente tem um papel fundamental enquanto advogadas, inclusive para instruir a sociedade sobre o que é violência contra a mulher, que não é só dar um tapa, só dar ou 60 socos lá que a gente viu agora recentemente num caso bárbaro que foi gravado, felizmente foi gravado, né? Para que o agressor não tenha nenhuma desculpa, mas que existem outros métodos de violência e que a mulher precisa se enxergar dentro daquele ciclo de violência, que ela precisa reconhecer que ela está dentro daquele ciclo para também buscar ajuda e não deixar esse ciclo evoluir. Existem estudos que dizem que a violência contra a mulher, ela é uma evolução. Então, ela já não começa com a forma mais grave, que é o feminicídio, né? Ela começa com pequenos gestos e que vão se agravando. E aí, o nosso papel fundamental é levar para as mulheres também, né, que elas estão sofrendo, por aquela situação que elas estão passando é sim uma violência de gênero e que elas precisam, de alguma forma, estancar a evolução desse ciclo da violência para que não chegue, né, na etapa final, né, que é a pior possível. Então, para mim, é muito satisfatório falar sobre isso, trazer atenção para essa temática, né, ainda que seja por intermédio do Fórum Interinstitucional da Mulher, que foi criado nessa gestão pela OAB de Santa Catarina, que a gente tenha ferramentas dentro da Caixa de Assistência para levar para a advogada, que a gente tem, né, a atenção maior é a advogada, para levar para ela esses cuidados para tentar, de alguma forma, que esse ciclo se estanque. Além do auxílio de violência doméstica que a gente tem, que é um aporte financeiro, né, para a advogada que necessite e que cumpra os requisitos, a gente tem a possibilidade de oferecer o hotel para a advogada que esteja na iminência lá da violência, né, se ela não tiver para onde ir, enfim, tá numa cidade onde ela não tenha rede de apoio, não tem parentes, né, não tem amigos para ela receber acolhimento. Então, a gente tem esse trabalho, também esse benefício oferecido pela CASC. E a gente tem o programa Psicologia Viva dentro do nosso espectro também de benefícios, que são consultas psicológicas para toda a advocacia, não só para mulheres, né? Para toda a advocacia, mas que também preciso divulgar. São consultas a valores bem acessíveis aí para que o advogado e a advogada também busque um aconselhamento, enfim, né? Para entender melhor essas situações por qual ela de repente esteja passando. Até mesmo para garantir, por exemplo, espaços de terapia de casal, terapia familiar. O Psicologia Viva, ele serve para isso também. O valor da consulta do Psicologia Viva é de R$70 por consulta, né? Então, acho que falta a gente falar mais sobre isso, né? Porque só falando que nós, advogadas, né, as nossas colegas também vão se enxergar nessa posição, né? E é interessante falar também, a gente estava acompanhando o debate do Congresso aqui, nós estamos gravando diretamente do Congresso de Processo Civil, estava ouvindo o debate do CPC na perspectiva dos tribunais, e a desembargadora Ana Blasi estava falando do trabalho da ouvidoria do TRF4, né? E como eles já estão trabalhando muito focados no protocolo de julgamento na perspectiva de gênero, né? Então, nós precisamos falar disso, porque não só a advogada pode ser vítima, como ela pode servir como aconselhante, pode servir como uma forma de garantir renda, de captação de cliente, né? A advogada que trabalha lá no seu rincão, no seu espaço de trabalho, ela pode também servir como uma forma, servir como um ator de aconselhamento e de acolhimento, né? Então, é importante a gente falar, é importante falar disso para que as colegas e os colegas
também, acho que a gente tem que falar também que os homens podem ser, sim, uma fonte de divulgação e disseminação da informação, que eles saibam, né, desses canais. E eu acho que o Fórum Interinstitucional, ele é muito importante para isso, né, o Fórum da Mulher Advogada. A gente fala dos nossos serviços para mulher advogada, mas também daquilo que pode ser uma perspectiva de trabalho, de geração de renda, né, na nossa profissão. Sem dúvida. E daí a Maria Tereza aqui já me lembrou de não esquecer de contar para todos, né, que nessa gestão a gente teve a criação da Procuradoria de Prerrogativas da Mulher Advogada e também a Ouvidoria da Mulher, né? Ambas as nossas colegas que estão encabeçando esses trabalhos, então a doutora Luciane Mortari na questão da ouvidoria, a doutora Iara na Procuradoria, são extremamente competentes, trabalham, né, têm conhecimento na área para trazer para levar trazer para dentro da nossa instituição todo esse trabalho organizado, estruturado, porque e o fórum serve para isso também, esses programas, esse olhar, quando a gente cria estratégias de combate, quando a gente cria pontos dedicados a trabalhar com esses temas, né, áreas dentro da gestão, sem dúvida a gente evolui mais rápido. E esse trabalho interinstitucional também, a gente tem falado muito sobre quando a gente convive com outras instituições e a gente aprender as boas práticas e a gente compartilhar as boas práticas que cada uma está fazendo, né? Para que a gente possa aprender junto. Nem tudo é inventar a roda. Muita coisa a gente vai já ver o que está sendo feito, adotar também. Outras vezes a gente aprende com experiências nossas, repassa para as outras instituições e a gente evolui junto. Eu acho que esse não é um tema só de mulher. Exatamente. Né? A defesa é da mulher, mas a gente não pode só falar para mulheres, porque é claro que a gente vai conscientizá-las e a gente vai muitas vezes trazer elas à consciência do que está acontecendo com elas, porque muitas, principalmente quando a violência ela é psicológica, quando ela não é física, palpável, muitas vezes a mulher leva um tempo ou sequer consegue entender que aquilo também é uma forma de violência. Sim. Mas além disso, além de falar para elas, de conscientizá-las e de que cada uma de nós possa ser um vetor, uma força para combater a violência contra a mulher, nós temos que falar para os homens. Né? Então, não adianta falar... Ontem a gente até brincou, falar para as convertidas, né? Exato. E a gente tem que falar para aqueles que também participam de alguma forma, seja no apoio, ou seja, infelizmente, na efetivação, né? Na realização da violência contra a mulher. E quando a gente começa a ampliar isso, a gente vê cada vez mais a sociedade evoluindo. E um dos pontos importantes que eu acho que tem que estar em qualquer combate é a educação e a reabilitação desse homem que está fazendo a violência, né? Então, não é uns contra os outros, não são gêneros esses contra aqueles, né? É mais uma união de instituições, de pessoas, porque aqui a gente não vai ter protagonismo individual. Como indivíduos, a gente pode trabalhar, mas o protagonismo ele é coletivo. A gente vai realizar mais se a gente realizar todo mundo junto. E daí, quero parabenizar desde já a Caixa, vocês duas, pela dedicação, não só a esse tema, mas a realização, a concretização das ideias, dos projetos da gestão, cada uma também trazendo o seu histórico, né, a sua bagagem no sentido positivo, para que a gente traga as nossas experiências, para que a gente possa realizar mais juntas. Então, parabéns, vocês duas são inspiradoras. Não sei se vocês gostariam de falar mais alguma coisa. Gi, eu acho que só para a gente encerrar, né, lembrar que a violência contra a mulher é um problema social e coletivo, que a advocacia não está imune à violência contra a mulher, então por isso que dentro da OAB temos todas essas ferramentas, esses ambientes para que a gente evite de alguma forma, né, chegar aí na etapa final da violência. Lembrar todas as advogadas que, de repente, se elas estejam passando por alguma situação de violência dentro das suas casas, que elas não hesitem em procurar a instituição, que a gente tem pessoas que estão preparadas, né, ou na seccional ou nas suas subseções, para acolher essas mulheres e que vão dar um encaminhamento correto, vão dar informação, vão dar essas orientações que a gente tá falando aqui, né? De repente, vai conseguir
a nossa ouvidora, né, vai conseguir escutar com atenção e entender para onde ela deve encaminhar essa colega. Então, que bom que a nossa instituição está atenta. A gente tem sim que falar sobre violência contra a mulher em ambientes não só de mulheres, né, que estejam homens e mulheres, mas estamos avançando, acho que temos muito a avançar, mas já estamos muito melhores de onde já estivemos. Então, que bom, fico feliz de estar participando desse movimento feminino dentro da instituição. Eu que sou fruto da cota de gênero, né, estou vivenciando a paridade aí que a gente passou na última eleição. Então, a gente tem, sim, muitas pautas da advocacia feminina que serem trabalhadas e fico muito feliz de estar fazendo parte desse momento da nossa instituição e de estar convivendo com mulheres também tão competentes e tão inspiradoras como vocês. Obrigada pela parceria e pela companhia de sempre. Obrigada, Isa. E quero dizer que a OAB está fazendo parte, a gente está criando uma rede de proteção. A OAB, a Caixa, né, a nossa ouvidora também está sendo integrada, foi criado essa semana, pelo TRF4, uma rede de proteção que vai envolver polícia civil, os tribunais, a advocacia. Nós vamos fazer uma rede onde, quando uma mulher precisar, a gente possa rapidamente acionar umas às outras, as instituições, para que a gente dê um encaminhamento ágil ao problema, porque muitas vezes a demora pode significar a perda de uma vida, né? Um prejuízo ainda maior para aquela que vem sofrendo violência. Thalia, não sei se quer se despedir do pessoal, fica à vontade. Obrigada. Eu queria agradecer novamente pelo espaço, Gi. Eu acho que a gente tem que falar, né? Numa era em que a gente tem tanta informação, a gente precisa falar e falar daquilo que já existe para que a informação chegue, né? Porque a gente tem acesso a muito conteúdo, né? Então, falar até chegar em quem precisa ouvir, né? E eu acho assim, é preciso a gente enaltecer o trabalho das comissões que trabalham na temática da violência doméstica, do programa OAB por Elas, né, que também fazem um trabalho fantástico. É muito interessante e eu fico feliz em ouvir que nós estamos trabalhando para ter essa rede, né, seja de advogadas ou não, mas para ter essa rede, porque acho que a vida de toda mulher importa, né, e acho que fica uma provocação para a gente pensar no aspecto do auxílio violência doméstica. Eu vou falar que, né, a gente está entre amigos e podemos falar para pensar mesmo que ele foi construído com base num critério financeiro. E eu acho que a gente tem que superar isso. Porque muitas vezes, mesmo a mulher tendo uma boa condição financeira, ela pode sofrer violência econômica, né? Ela pode não deter o acesso, controle da sua finança, né? Isso, o acesso e o controle das suas finanças. E então o critério renda, muitas vezes, ele é um limitador. E a gente precisa pensar nisso também. Então, talvez seja o momento da gente pensar numa pequena reforma desse auxílio para poder alcançar ainda mais. Vamos fazer o projeto, mulheres, então, para encaminhar. advogadas. Com Isso. certeza. Eu acho que... E eu penso isso. Muitas vezes a gente tem a ideia, ela é ótima, ela é um start, um ponto inicial, mas o aprimoramento dela, de acordo com a necessidade, né? A escuta ativa daquela que precisa, para que a gente possa ir aprimorando o sistema como um todo, né? E sem dúvida, assim, as comissões, tanto de combate à violência doméstica quanto ao OAB por Elas, a gente vai fazer um programa específico com elas, né? Para que elas possam participar, para que a gente possa contar. E a ideia é isso, é a gente trazer o destaque, trazer a luz, o holofote para o trabalho de cada uma de nós e das instituições que a gente pertence, naquilo que está sendo feito. E esse mês é o Agosto Lilás, então a gente está dando enfoque para o combate à violência doméstica, mas o fórum, ele é amplo, né? Então, a gente está falando de diversas outras coisas, a gente está falando de uma área de pesquisa em geral, né, com relação a interesses da mulher. A gente está falando do horário de funcionamento das DPCAMs, a gente está falando sobre os desafios do combate à violência doméstica, a gente está falando sobre uma cartilha de direitos e deveres da mulher advogada como um todo, a gente está falando sobre cursos de interesse da mulher advogada, que abrangem todas as áreas, e a gente está falando hoje do
Congresso de Direito de Processo Civil, né? Então, aqui no ambiente, já fica aqui o agradecimento ao nosso presidente Pedro Miranda por ter cedido esse espaço para nós e a vice-presidente também, Maria Tereza, por ter conseguido esse espaço para a gente poder conversar, né? Então, o nosso podcast poder seguir e atingir cada vez mais gente. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Obrigada Vocês também. desejam falar mais alguma coisa, mas acho que Só isso podemos mesmo. encerrar. Muito obrigada também para vocês que estiveram com a gente e até a próxima.